Olá, mais um episódio aqui da nossa série especial falando da Mostra Elite Design. A Karina Oliveira está aqui comigo hoje, ela que é design de interiores e tem dois ambientes aqui muito bem representados. Seja bem-vinda. Obrigada. Fala um pouco do que você trouxe aqui para a mostra. O espaço é o cave do vinho, espaço do apreciador do vinho. Então, a gente tem dois ambientes. O primeiro ambiente é uma cave de vinho, que traz o convite a uma degustação de vinho, Sim. né? Um ambiente mais intimista. E o segundo ambiente é um banheiro funcional, que também tem uma premissa de um spa. Que legal. E assim, vou apreciar um bom vinho. Como é que tu pensou essa ideia? Eu pensei na questão da conexão, né? Para quem gosta de um vinho, né? A Uhum. questão do bem-estar, de tu estar num ambiente aconchegante e que te remeta a boas sensações, né? Isso é extremamente importante, né? Isso. E aí esse banheiro funcional, porque diz funcional porque ele é do dia a dia também. Isso, e ele está em funcionamento. Além de estar em disposição na Uhum. mostra, os visitantes também podem estar utilizando o espaço. Certo. Então, tu entra no ambiente, né? Ele tem toda uma atmosfera de acolhimento. Ele foi pensado e inspirado no design biofílico e Uhum. também na cromoterapia. Então, a gente Legal. trabalhou com texturas, mármore, pedras, elementos naturais, flores secas, né? Para trazer toda essa atmosfera de acolhimento e bem-estar. Isso é muito legal, mas eu quero saber de você, né? Como é teu dia a dia sendo design de interiores? Como é que é essa função de trazer aí a ambiência para os lugares? É muito importante, né? Eu acho que a nossa profissão hoje em dia está sendo muito bem requisitada, né? Que acho Uhum. que as pessoas hoje se deram conta que precisam, né, estar num ambiente que conectem com elas e que traz essa atmosfera de acolhimento. A casa deixou de ser só uma casa. Ela tem que te acolher, tem que te abraçar, né? Tem que te inspirar. Uhum. Então, os projetos que eu realizo hoje são todos inspirados no design biofílico. Eu sou especialista, né? Sim. Em Quero que tu design. fale mais depois sobre isso Tá, também. sou especialista em design biofílico e também em programação neurolinguística. Que Então, a gente legal. trabalha, faz todo um estudo de comportamento, né, de identidade, para entender a essência do cliente, para poder Uhum. transmitir no projeto. Me fala sobre esse design biofílico. O design biofílico é a conexão inata que a gente tem com a natureza, né? Uhum. Então, todos os elementos hoje que a gente coloca no projeto são elementos naturais, como a pedra, a iluminação natural, formas orgânicas, tudo isso é um conjunto que são inspirados na neurociência, né? Uhum. Onde são estudos que são estudos científicos, né, que existem, ou por que a gente se conecta, né, com esses ambientes que tem a natureza. E isso, não, foi feito um estudo e dentro desse estudo a gente conseguiu comprovações, né, dizendo que quanto mais conectado a gente está com elementos naturais, mais nos faz remete ao bem-estar. Então tem a Importantíssimo, questão né? questão da dopamina, tudo isso uh, reage com a gente, né? Com nossos pensamentos, as nossas conexões, e é a conexão que a gente tem Deus que iniciou o mundo, né? Então a gente tem essa conexão já com a natureza. Isso é muito legal. E como é que tu transforma isso para o dia a dia das pessoas? Através dos ambientes, né? Tá tudo Uhum. que a gente insere no projeto, tudo tem um porquê. Nada é por Tá. Não vou acaso. botar lá um vaso porque eu quero botar Não, aquele não, vaso. não é porque é bonito, não é só por causa da Entendi, estética, entendi. né? Então, tudo aquilo ali a gente faz um estudo e a gente vai trazendo elementos, né, que vão equilibrando dentro do ambiente, criando uma harmonia, né? Então, Tá. que nem no meu ambiente ali hoje na Cave do Vinho, a gente trabalhou com uma luz natural, luz difusa, que traz essa atmosfera de acolhimento. Trabalhamos com quadros, com cores específicas, Muito legal isso, né? né? Trazer. Isso. Por exemplo, que quadro eu vou colocar na minha casa? Como é que tu faz essa dimensão? Porque hoje em dia tu vê muito em moda, né? Ah, o quadro do leão, o quadro da superação, do Não, foco. Eu sou do signo de leão, gosto muito do leão, mas eu não sim. sei se eu colocaria um quadro, um leão lá. Não sei, tô pensando aqui na minha cabeça. Como é que tu chega nesse ponto? Sim, então, é claro, a gente pergunta pro cliente as coisas que ele gosta, né? Mas primeiro a gente tenta entender o que aquele quadro vai significar para ele e o que esse quadro vai transmitir. Que nem ali Uhum. no nosso ambiente do banheiro, a gente tem um quadro de uma mulher espanhola, na cor laranja, com flores, borboletas, né? Remetendo a elementos Que naturais. legal. E por que a mulher espanhola a gente utilizou? Porque os donos da casa eram espanhóis. Então a gente trouxe Sim. essa analogia, né, para conectar também, contar um pouquinho da história da casa e também as cores, né, inspirado na cromoterapia, que é o laranja, que é uma cor energizante. Que legal. Isso é tudo um contexto. Então você vai passando pela casa, vai se ambientando, né? E vai chegando isso. Isso. Uma pergunta também que eu acabei não fazendo para as outras meninas, mas eu acho que é interessante para você agora, para a gente contextualizar. Como é que os ambientes se interligam aqui dentro? Porque são todos de pensamentos diferentes. Mas se tu for parar para analisar, às vezes tem uma junção, né? Na verdade, a gente não sabe do projeto de um do outro. Cada um Ah, é? faz o seu projeto.
E nos projetos não são divulgados Até a hora. até a hora. Mas a só. gente tem uma base, né? Sim, A mostra claro. lança um tema, e em cima desse tema todos os projetos são desenvolvidos. Nós Sim. tinha a questão do ressignificar Sim. e de pensar no que a gente teria que trazer o moderno, trazer o novo para dentro da casa, mas não deixar a história da casa passar. Isso é muito importante, né? Então isso foi a nossa missão, né? Claro. Eu acho isso extremamente legal, acho sensacional isso, né? E uma das, por exemplo, você vai pegar uma casa, tem que ter um entendimento também de quem está no ambiente, né? Sim, a gente faz um estudo da pessoa, né? A gente faz um briefing, onde eu faço algumas perguntas, como eu também faço programação neurolinguística, então a gente faz um estudo de comportamento, claro, né? Onde a gente entende. Na verdade, a gente entende as coisas que as pessoas não falam, né? Normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade de expor, de falar do que estão sentindo, então a gente acaba captando, né? Através de gestos, de algumas palavras que elas utilizam, a postura, né? Algumas coisas que elas nos contam. Mas isso aqui tem mais uma coisinha por trás, não é? O que tá aqui? Não parou aqui, né? Exatamente. Então a gente faz toda uma análise, né? Entra um pouquinho na psicologia também, claro, né? Pra gente poder entender, né, o que tá acontecendo. Na verdade, o estudo ele é muito importante, né? O estudo para qualquer coisa ele é extremamente importante, né? E aí vamos para neurolinguística, assim, né? É muito legal, acho muito legal o PNL, neurolinguística, né? A gente muito entende sobre, gosta muito disso. Eu te pergunto assim, como é que tu traduz? Né? Tu vai lá, faz uma neurolinguística, entende, a pessoa... Aí vem o outro lado, e o resultado? Como é que tu consegue mensurar o que o resultado impactou nessa pessoa? Consigo, porque as pessoas entram nos ambientes, normalmente quando a gente finaliza e fala assim, nossa, eu tô maravilhada, assim, eu tô conectada com esse ambiente. Sim, quase não acredita que... Imagina que vai ficar bom, mas não imagina que vai ficar tão bom quanto fica. A pessoa, quando a gente já tá nem no projeto, às vezes não tá nem finalizado, a pessoa já, nossa, que atmosfera diferente. Nossa, tem uma coisa que me tá me conectando, né? Então, tá me buscando aqui, eu quero saber o que é. Exatamente, é a sensação, né? Que aquele ambiente transmite. Então, para mim, hoje é muito... É a premissa principal dos projetos, a sensação, o que a pessoa vai sentir ao estar naquele ambiente. Então a gente busca muito isso em cada desenvolvimento de projeto, porque não adianta ser um projeto belo, bonito, ele tem que ser funcional, né, primeiramente, né, tem que funcionar, mas ele tem que ter essa premissa da pessoa se conectar. Entendi. É isso, eu acho que é um diferencial muito importante, né. E é essa questão da conexão, né, depois que se conecta só vai. Exatamente. Que nem eu falo, quem nunca fez um projeto de interiores tem que fazer, porque depois que tu faz, tu nunca mais quer fazer uma casa, reformar sem ter um projeto de interiores, porque é totalmente diferente, né? Faz toda a diferença tu ter um ambiente que a tua essência, a tua ideia, o teu toque, né? O teu toque, exatamente. E ele atendeu o teu dia a dia nos mínimos detalhes, porque a gente pensa em tudo, né? A gente chega em casa, a gente vai, quero botar o celular na mesa assim, eu já largo a chave lá. Eu, se eu for entrar no meu apartamento, hoje tá virado do avesso, eu tenho que chegar lá pra ver o que tu consegue, porque a semana inteira corrida, vai pro lado. Mas naquele momento tu para, tu conecta, tu olha lá pra aquele balcão, mal dizer, né, da cozinha, que é aquilo lá assim, aí tu olha pra tua mesa, desse jeito, teu quarto, daquele outro. E a gente pergunta isso pro cliente, qual é a tua rotina, o que tu faz quando tu chega em casa? Tu larga o celular aonde? Tu acende a luz? Então a gente vai conectando esses detalhes, a gente desenvolve o projeto em cada pensamento, cada rotina que ele tem. Porque às vezes a gente olha assim, eu quero uma cozinha, eu quero uma sala. Mas como, né? Exatamente. O que tu faz? Quais são os teus hábitos diários, né? Quem são as pessoas que estão na tua casa? Tem criança, não tem? O que eles também fazem, né? Exatamente. E aí isso faz a diferença no projeto, né? Porque é um projeto realmente feito pra ti, né? Extremamente importante. E mais a fundo ainda, como é que tu tá vendo a tecnologia entrando cada vez mais na casa das pessoas? Como é que tu consegue também transmitir isso? Alexa hoje é coisa normal, né? Sim, tanto que no nosso espaço a gente também trouxe uma tecnologia bem legal. A gente tem uma película inteligente, né? Uma película de privacidade, que foi colocado no vidro do banheiro. Nosso banheiro ele tem uma porta e no centro tem um vidro. E esse vidro é um vidro simples e foi instalada uma película que ela pode ser acionada pela Alexa ou pode ser acionada pelo interruptor. Então eu acho que a tecnologia vem para somar, né? Tanto para nos facilitar o nosso dia a dia, né? E tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas acho que a tecnologia está num aliado, assim, na questão da funcionalidade. Eu acho que até as pessoas mais idosas hoje, quando tu vai fazer um projeto com uma pessoa que já está numa idade, certa idade, a gente pode usar da tecnologia a nosso favor. Os filhos por exemplo? Câmera de segurança, os filhos podem estar acompanhando, né, de longe. Sim, saber até mesmo falando com a pessoa, né? Se a pessoa não estiver no local, mãe, tá tudo bem aí, né? Tá acompanhando o que ela tá fazendo mesmo, porque às vezes a pessoa não quer sair da casa dela, né? A pessoa mais idosa, né? Eu sei como é que é isso, bem. Então às vezes usar a tecnologia para isso, eu acho que facilita bastante. Desligar a luz, ligar a luz, né?
Então, acho que é um conforto, na verdade. A tecnologia entra como aliada de conforto e bem-estar. Isso, e acho que não é mais o futuro, já é um Não, presente, é né? o presente, é o presente. Tu chega, né? Tu quer programar pra acender as luzes, tu não tá em casa, acende a luz, apaga a luz. Não tem coisa melhor, né? Tá se Karina, preocupando. é uma coisa interessante, né? Né? Uhum. E vamos pra gente, nosso tempo é meio curto, agora pra todo mundo aqui, mas eu queria que tu falasse mais, pra te encontrar, né? Para as pessoas buscarem, né? Conhecer mais o teu trabalho. Vou deixar o meu Instagram, Por favor. então, né? É Karine Oliveira Interiores. Karine Oliveira Isso. Interiores. Com C, isso. Karine Oliveira Interiores. Tá. Pode me chamar lá, tem todo um pouco ali do meu trabalho, tem o meu site também ali, vocês podem, tem o meu WhatsApp. Legal. Né? Ou seja, maneiras não faltam de conectar com você. Sim. Maravilha. Então a gente conversou com a Karine Oliveira aqui para falar de design de interiores, para falar o que ela fez aqui na Mostra de Design, que tá muito bacana, né? Fica o convite para você conhecer também, seja na parte digital ou vir aqui presencialmente. Valeu, gente. Até a próxima.